Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Vamos começar? Regência verbal é a relação de um verbo sobre seus complementos, objeto direto e indireto, e adjuntos adverbiais. O termo regente é o verbo. Veja o exemplo. O menino levou o caderno à escola. A garota comeu o doce. Na segunda oração, o verbo comeu é transitivo e exige complemento. Ela comeu o quê? O doce. Logo, comeu é transitivo direto e o doce é objeto direto. Já na primeira oração, o verbo levou é transitivo direto e exige o complemento, objeto direto. O caderno. O termo que se sucede se refere a um adjunto adverbial de lugar, a escola. Na análise sintática das orações citadas anteriormente, podemos verificar que há uma relação de dependência entre o termo regente, que no caso é um verbo, com um termo regido, complemento. O primeiro precisa do segundo para que tenha sentido. A regência verbal possibilita-nos ampliar a nossa capacidade expressiva, pois a simples mudança ou retirada de uma preposição oferece-nos a oportunidade de conhecermos as diversas significações de um verbo pode assumir. Exemplo, a mãe agrada o filho. Agradar significa acariciar, transitivo direto. A mãe agrada o filho. Agradar significa causar agrado ou prazer, satisfazer, transitivo indireto. Agora, iremos demonstrar a regência verbal une os verbos de acordo com a sua transitividade e com o mesmo verbo pode atuar de diferentes formas em frases distintas. São os verbos que possuem sentido completo, sozinhos e indicam a ação ou fato. Estes verbos aparentam ter complementos. Vejam, quem vai, vai a algum lugar. Porém, a indicação de lugar é circunstância, não complementação. Assim, classificamos este complemento como adjunto adverbial de lugar. Exemplo, comparecer, chegar, ir, vir, voltar, cair, dirigir-se. A regência desses verbos exige a preposição a na indicação de destino e de na indicação de procedência. Então, se usa a preposição em na indicação de meio, instrumento. Exemplo, vou a São Paulo, volto de São Paulo. Verbos transitivos diretos são verbos que necessitam de um complemento para fazer sentido, respondendo principalmente às perguntas o que e quem. Não necessitam de preposição para estabelecer regência verbal. Exemplo, ler, fazer, querer, quebrar, ter, causar, comprar, derrubar, começar, atropelar, perder, cortar, comer, ouvir, destruir. Agora, observe a necessidade de complementos para esses verbos. Veja. Verbos transitivos indiretos são os verbos que necessitam de um objeto indireto para complementar o seu sentido, permanecendo com o sentido incompleto sem esse complemento. Exemplos:
necessitar, saber, acreditar, obedecer, precisar, gostar, conversar, duvidar, responder, concordar, lembrar, simpatizar, ingressar, comparecer, suceder. Agora vamos analisar esse exemplo de análise sintática. A empresa precisa de mim. Sujeito, a empresa, predicado, precisa de mim. Verbo transitivo indireto, precisa. De quem? Objeto indireto, de mim. Verbos transitivos diretos e indiretos indicam o que ou quem, bem como de que, de quem, para quem, em quem. Exemplo: agradecer, eu agradeci. O que? Eu agradeci as doações. A quem? Eu agradeci as doações aos meus vizinhos. Verbo transitivo direto e indireto. Agradecer, objeto direto, às doações. Objeto indireto, aos meus vizinhos. Bem, espero que tenham gostado da nossa aula. Este foi apenas um resumo do nosso conteúdo. Lembrando que para maior entendimento, utilize o seu material didático. Até a próxima!